Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Aprendendo e Compartilhando. Vamos continuar com o sistema de cadastro. Na última aula nós terminamos a pesquisa, ela está funcionando e vamos então a outros comandos. Essa parte de cadastro aqui ela já foi terminada, não tem mais nada a fazer nela. Então, vamos ocultar esses comandos aqui, para que essa tela fique mais limpa e maior. Para isso, vou inserir um botão primeiro aqui. Vou escolher esse aqui. Vou colocar o contorno dele de branco e o preenchimento da cor do fundo ali do nosso topo. Vou inserir também outra forma, que é isso aqui. Vou deixar assim, afastar. E o contorno, sem contorno, o preenchimento vai ser branco. Vou deixar ela aqui. Vou aqui nas proporções, fixar a proporção e diminuir aqui ela para 0,7. E esse outro eu vou diminuir também, fixar a proporção para 0,9. Vou selecionar os dois, alinhar, centralizar, alinhar ao meio. E é isso. Dou um Ctrl X e venho aqui em colar especial, colar como imagem PNG. Ele já colou aqui no cantinho, eu vou deixar ele aqui. Deixar ele aqui. Bom, vamos ao código para começar a ocultar. Tem módulo de navegação, módulo de código. Eu vou estabelecer outro módulo aqui, vou inserir outro módulo. Esse módulo aqui eu vou chamar ele de MDTela. Vai ser os comandos para a tela. Aqui vai ser ocultar, deixa tudo maiúsculo, ocultar ou mostrar. Comandos do Excel. Então, primeiro vai ser o public sub tela máxima. Tela máxima, eu estou chamando de tela máxima quando ela ficar ampliada, sem os comandos, sem os controles. Então, o primeiro aqui vai ser o seguinte: application ponto execute Excel 4 macro e um espaço, aspa dupla, e show ponto toolbar, abre um parêntese, aspa dupla novamente, ribbon, bom com dois b e vírgula, e aliás fecha os dois parênteses, vírgula, dois parênteses não, duas aspas, aspa dupla duas vezes, e false, fecha o parênteses e fecha a última aspa dupla. O que faz esse comando? Vou colocar aqui em cima que ele é o menu superior. Menu superior com essas ribbons que se chamam, que são essas caixas aqui embaixo. Menu superior essa de cima e as ribbons são essas partes aqui de baixo. Então isso aqui tudo vai ser escondido. Vamos colocar a macro no botão para ir testando cada código. Tela máxima. Aqui. Bom, se eu clicar aqui, esse menu com esses ribbons deve sumir. Aí está, já desapareceu. Então esse código aqui é para fazer isso, menu superior. Agora vamos, o que está faltando aqui? Está faltando a barra de fórmula e a barra de status, aqui essa verde aqui embaixo. Esses três são feitos na aplicação. Então, vou comentar aqui, barra de fórmula. Application.display
fórmula bar. E aí é falso. Fórmula bar, que é a barra de fórmula aqui, onde digita isso aqui. Clicando nela, já desapareceu. A outra embaixo, essa verde aqui, é a barra de status. Então, é barra de status. Application ponto display status bar. Status bar e falso. Então aqui já sumiu aqui embaixo. Bom, essas três peças, essas três partes aqui, ela se aplica na application. As outras, como cabeçalho, que é o título aqui, ó, essas colunas e as linhas, elas se aplicam na planilha ativa, na janela ativa, aliás. E essas partes tudinho aqui. Então, se eu procurar agora, por exemplo, títulos ou cabeçalho, né? Cabeçalho. Se eu procurar aqui application alguma coisa deu errado. Application display. Se eu procurar heading, eu não vou encontrar aqui, porque ela não se aplica aqui na aplicação. Para encontrar ele, eu tenho que colocar Active Window. Active Window.display heading. Aqui está. Então ele aparece no Active Window, na janela ativa. Display heading falso. E aí o que vai acontecer? Ele vai desaparecer aqui, essas colunas e as linhas. E aí está, ficando maior a nossa tela. Ainda tem as tabs, né? Workbook tabs, que são essas planilhas, aqui o nome das planilhas, e as duas barras de scroll. Vamos ver também ela aqui. Todas elas são aqui no Active Window. Linhas de grade. Linha de grades, que é o Active Window display gridline. Gridlines e falso. Então, no nosso caso não vai aparecer porque elas estão, existe um fundo na nossa planilha, mas ela já está desaparecendo aí as linhas de grade. As tabs, planilhas ou tabs. Active Window display workbook tabs. Display workbook tabs falso. Display workbook tabs são essas, o nome das planilhas aqui. Clicou, elas desapareceram. Ficou só duas barras, a barra de scroll vertical e a horizontal. Vamos finalizar então. Barra de scroll horizontal. Active Window o display vertical, horizontal está em cima. Horizontal scroll bar. Scroll não é com W não, scroll é com 2 L. Então falso. Vai sumir a vertical. Clicando aqui, já aqui embaixo não tem mais a barra. Só tem agora essa barra aqui. Vamos lá nela também. Então, barra de scroll vertical. Active Window display
vertical scroll bar, falso também. Então é isso, esse é o código para ocultar todos esses comandos e deixar a tela maior. Aqui já não tem mais nada. Bom, vamos fazer agora a volta, né? Então, isso aqui é para a tela máxima, vou copiar aqui e tela, eu vou chamar de tela normal. Essa tela normal, onde tem falso vai ser true, só isso. E aí ele volta tudo para o que era antes. Tela normal. Vamos trocar nossa macro para atribuir macro tela noral tá errado. Normal. Esqueci aqui. Vamos voltar lá. Atribuir macro tela normal. Agora sim. Clicou aqui e ele voltou todos os comandos. Bom, mas não quero dois botões, eu vou querer só um botão mesmo. Então é o seguinte. Vou colocar aqui. Ativar, desativar tela. Então public sub ativar, desativar tela. Para isso eu vou fazer o seguinte, precisamos do indicador. O mesmo botão, quando clica, ele fica na tela máxima, clica de novo, ele volta para a tela normal. Então vou fazer o seguinte, preciso de um indicador para dizer para ele quando é que ele vai chamar a tela máxima e quando é que vai chamar a tela normal. Vou eleger aqui uma célula qualquer, vou colocar aqui nessa célula AT. Então eu vou fazer aqui, vou afastar ele um pouco mais, deixar ele bem no cantinho aqui. Aqui nessa tela AU, aliás nessa coluna AU, eu vou chamar ela de OP tela, que é a opção da tela. Pronto, vamos aqui no código. Então sht cadastro .range optela só um pouquinho que faltou aqui, é uma condição. Se for vazio, então end if. Bom, se for vazio, então não vai pegar nesse local, vai colocar um 2, número 2, e vai fazer o seguinte, vai chamar a tela máxima. Tela máxima. Se até aqui, else colar. Se tiver um 2, ele vai chamar a tela máxima de novo. Aliás, aqui é o seguinte, chama a tela máxima e coloca 1. Vamos entender aqui. Tem duas opções, a opção 1 e a opção 2. Mas suponham que não tenha nenhuma das opções, esteja lá em branco. Então, se tiver em branco, a primeira opção é que ele coloque o 2, chame a tela máxima. E depois coloque 1, para que ele fique no ponto de voltar para a tela normal. Se já tiver um 2, ele vai chamar a tela máxima e vai colocar o 1 também. Bom, se não for isso, então ele vai chamar
ele vai chamar call tela normal, e vai colocar o 2. Então é isso. Essas três condições aí. Se tiver vazio, ele coloca o 2, chama a tela máxima e coloca o 1, para ficar no ponto de voltar para a tela normal. Se já tiver 2, ele faz a mesma coisa. E se não, é porque ele vai fazer o contrário. Aqui tem que colocar, chama a tela normal e coloca o 2. É isso. Vamos lá ver se isso vai funcionar no nosso botão. Então, em vez de colocar uma ou outra macro, vamos colocar o ativar, desativar a tela. Então, se eu clicar aqui, não tem nada aqui. Então está vazio. Então ele vai colocar o 2 e vai chamar a tela máxima. Aí colocou o 2, chamou a tela máxima e já colocou o 1 de novo. Então significa que na próxima vez que eu clicar, como aqui tem 1, ele vai voltar para a tela normal. Voltou para a tela normal e colocou o 2. E agora ele já sabe que aí tem um 2. Então ele vai chamar a tela máxima e colocar o 1. E assim o botão fica funcionando as duas macros no mesmo botão. É a partir de uma condição. É isso. Agora esse 2, esse valor não precisa ficar aparecendo. Vamos aqui em personalizar o número. Em personalizar, vamos digitar 3 ponto e vírgula. E ele desaparece dali. Fica oculto. Então é isso. Agora a tela fica melhor de se trabalhar. Deve colocar esse botãozinho em todas as telas, tá? Vou colocar em todas as telas aqui para que a gente possa utilizar ele aonde tiver. Bom, é isso. Agora vamos ao fazer a guia relatório. Para isso eu vou aqui no banco de dados, fazer uma cópia do banco de dados, mover ou copiar para o final e criar uma cópia. Já foi criada a cópia, dados 2, vou chamar ele de relatório. Bom, nesse relatório eu vou escolher os campos que me interessa fazer o relatório. Existem campos que talvez não seja interessante. Se você quiser deixar do jeito que está, não tem problema, deixa todos os campos mesmo. Só não a foto, que eu acho desnecessário aqui colocar a foto, né? Mas vamos deixar aqui a maioria. Por exemplo, o código eu não vou deixar aqui, tá? Vou excluir isso aqui. Nome e tal, isso aqui, essa parte toda vamos deixar. Nome da empresa, ramo de atividade, setor, cargo, função, eu acho que isso não interessa no caso aqui. Até o nome da empresa onde a pessoa trabalha, tudo bem. E que mais? Telefone da empresa, até ali, tudo bem. Então essa parte aqui eu excluiria, vou excluir. A formação da pessoa e a área. Onde ele fez isso aí também não é interessante. E aí o restante também não considero interessante, então eu vou excluir. Você pode estar tendo outro conceito aí no seu banco de dados, excluindo somente aquilo que você achar que não é necessário. Ou deixando tudo também, se achar que é necessário deixar todos os campos. Tá? Então, agora, deixa eu estabelecer mais umas colunas. O que eu vou precisar? Coluna não, mais umas linhas aqui para cima para trabalhar. Vou copiar, selecionar aqui esses títulos. Isso é muito importante selecionar. Dá um Ctrl C e aqui numa linha mais acima eu vou colar como apenas vou colar. Aliás, eu vou colar aqui na B. Dá um Enter. E essa parte aqui, que é a parte é uma tabela, eu não vou precisar, então vou excluir ela. Excluir tudo, pronto. Esse cabeçalho aqui,
que é os mesmos que estão lá no banco de dados, eu vou fazer uma cópia dele, selecionar, então Ctrl C, deixar uma linha e um Enter. E aí você pode estar ajustando essas colunas para ficar aí de acordo com os nomes, os espaços que possa estar sendo preenchido aí pelos nomes. À medida que for fazendo o filtro, então a gente vai ver, aí pode escolher melhor a distância entre eles. Bom, para o filtro então nós precisamos dessas duas informações. Observe que eu fiz uma cópia do banco de dados e eu não digitei nenhum nome. Isso é importante porque assim eu estou garantindo que o filtro vai funcionar e que não tem nenhum nome diferente do outro. Quando você apenas digita, pode acontecer de uma palavra ficar com um erro, seja por um espaço, seja por causa de um acento, e isso não vai fazer o filtro funcionar. Por isso, fazendo a cópia do jeito que eu fiz aqui, copiando e colando, não tem erro. Então vamos lá. Essa parte aqui de cima, essas duas linhas, tá? A linha de título e mais essa de baixo, eu vou chamar de critério. É o critério relatório. Critério relatório. E essa última linha aqui de baixo, seu último título, somente ela, toda ela, é o local. Local relatório. Pronto. Precisamos disso para fazer o filtro. Aqui eu vou pegar esse menu, já mudar aqui esse nome para filtrar. Diminuir aqui o tamanho dele. Vou fazer uma cópia, segurando o Ctrl e arrastando e o Shift também. Deixar ele um pouco maior. Vou mudar o nome para limpar filtro. Eles também têm um nome. Cada um desses botões, eles têm um nome. Então eu vou trocar esses nomes aqui para não dar conflito. Botão F, BTNF ou filtro, pode escrever. Esse outro aqui é o limpar, então vai ser o LF, limpar filtro, e assim por diante. Vamos ao código então. Então da tela já está ok. Vamos para o código aqui. No final dele, vamos colocar o comandos para relatório. O primeiro é o do filtro. Public sub filtrar relatório. Bom, filtrar relatório, nós já temos o código aqui do aniversariante, né? Então vou copiar um código desse, Ctrl C, que é o mesmo banco de dados, e vou dar um Ctrl V aqui. O que vai mudar aqui? Primeiro, nós temos a nossa planilha relatório. Então nós vamos nomear nossa planilha relatório aqui, está aqui, tá? Ainda não tem o nome. Então SHT relatório. Pronto, nomeado. Então aqui onde tem SHT nível, vai ser trocado para relatório. Relatório. Os dois. Relatório. E aqui onde tem critério mês, vai ser critério relatório. E aqui onde tem local mês, vai ser local relatório. E isso já está funcionando o relatório. O filtro, clicar duas vezes segurando o Ctrl, atribuir.
filtrar relatório. Então, como eu não escolhi, aqui eu posso escolher alguns critérios. Como eu não escolhi nenhum, então ele vai trazer todo o banco de dados. Filtrar, e aí está. Já trouxe o banco de dados. Observe que ele ficou com uma cor diferente, porque lá no banco de dados ele está sem cor e aqui ele tem uma cor de fundo. Alguns espaços aqui ficaram truncados, só esticar ele e aí você vai ajeitando de acordo aí com o tamanho de cada coluna. Bom, vou clicar aqui na linha 15, dar um Ctrl, Shift e seta para baixo e vou aqui tirar o preenchimento, sem preenchimento. Pronto. Aí ele fica dessa maneira. E aqui eu vou de exibição congelar painel. Nessa linha aqui. Eu posso ver essa parte. Falta agora limpar. Limpar nós temos aqui a linha 13. Só que eu estou deixando o seguinte, eu vou precisar de mais linhas aqui para cima. Eu já vou colocar, vou já explicar por que eu preciso de mais linhas. Vou colocar aqui, inserir. Então deixa eu ver, essa é uma linha e essa é outra, duas. Essa daqui não. Muito difícil, o meu mouse está com problema. Isso aqui mesmo. Então aqui já para ficar garantido. Então eu vou precisar aqui da linha 14, linha 16. Linha 14 vai começar do B e vai até o V. Do B até o V. Essa rótula de trabalho também eu não considero isso importante, eu vou excluir isso aqui. Pronto, então vai até o U. Do B até o U. Vamos ao código, limpar filtro. Limpar filtro. SHT relatório .range do B14 até o U14 ponto clear content. Então, da coluna da linha B14 até a U14 limpar. A mesma coisa vai limpar no 16. 16, linha 16, que é aqui. Então limpa essa linha, toda ela, 14, limpa a linha 16 e depois linha 17 o restante. E agora, de novo, Ctrl V, aqui vai ser 17. 17.current region, clear content. Então ele limpa ali a parte onde vai digitar os caracteres, limpa a primeira linha do filtro e depois o restante. Pega o restante porque isso depende do tamanho. Tá? Então não importa o tamanho, se tem só uma linha, 10 linhas, 1000 linhas, ele vai pegar tudo isso através do current region. Bom, então aqui vamos colocar a macro para fazer a limpeza. Limpar filtro do relatório. Então aqui, se eu clicar já está limpando, clicar está funcionando. É isso. Bom, eu vou aproveitar aqui para tirar algumas dúvidas, explicar algumas coisas sobre esse filtro. Algumas pessoas têm mandado esse código apenas aqui, porque quando eles têm algum erro, esse código fica amarelo. E aí a pessoa pergunta, eu queria que você me ajudasse a descobrir onde é que está o erro. Geralmente, quase todas as pessoas que têm mandado, talvez uma pessoa errou realmente o código.
A maioria está com o código correto. Esse código está escrito de maneira correta. E não funciona. Por quê? A maioria dos erros que aparecem são por causa desses cabeçalhos aqui. Esses cabeçalhos têm que ser igual ao que está no banco de dados. Se algum nome estiver diferente, então ele não vai funcionar. Um dos erros mais comuns é você escrever. Quando escreve, geralmente a gente pode acontecer de deixar um espaço. Isso acontece comigo, deve acontecer com outras pessoas também. Deixa um espaçozinho aqui no final do nome. Pronto. Então só isso aqui, perceba que aqui eu deixei um espaçozinho no final do nome. Então isso já é o suficiente para aparecer a mensagem dizendo que tem o intervalo de extração tem um nome de campo ausente ou inválido. Ausente ou inválido. E quando clica em depurar, o que acontece? Ficou amarelo. E a pessoa me manda o código desse jeito. Diz que aí tem um erro. Aqui não tem erro. O erro não é aqui. A digitação do código está correta. Então, aonde é que está o erro? Aí pode variar esse tipo de erro. Bom, no nosso caso aqui, eu sei onde é que está o erro, que é aqui nesse nome que eu deixei um espaço aqui nele. Na hora que eu tiro esse espaço, ele fica igual ao que está no banco de dados. E aí não aparece mais o erro e ele filtra. Tá? A outra coisa, por exemplo, então um nome pode ter um espaço, pode estar errado. Por exemplo, aqui tem município no banco de dados que tem um acento. Eu vou tirar o acento daqui. E lá no relatório eu coloquei com acento. O que vai acontecer? Também não vai funcionar. Vai dar o mesmo erro. Tá? Depurou, é o mesmo erro. Por quê? De novo tem um campo que não está batendo. Quando acontece isso, é porque tem um campo que não bate, tem uma informação que não é a mesma que está no banco de dados. No caso aqui tem município com acento e no banco de dados tem município sem o acento. Então, para corrigir, ou tira o acento ou coloca o acento no banco de dados. Quando for lá de novo, filtrar, então o filtro volta a funcionar. Então, esse é o tipo de erro mais comum. Às vezes também, o erro pode ser aqui no código, por exemplo, critério relatório. Aí eu coloco um acento aqui no relatório. Eu fiz relatório sem acento, mas aqui eu escrevi com acento. Então vamos ver o que vai acontecer. Também aqui já mostrou uma outra coisa. O método range do objeto worksheet falhou. Claro, aqui você já sabe que esse tipo de coisa não é no banco de dados, é range. Então significa que é o nome da célula que você deu que está errado. Aí apareceu o mesmo código selecionado. Então, aonde é que está o erro? O erro agora é na célula, é no range. Ele disse onde é que está o erro. O erro é que na célula que você nomeou, aqui está relatório, critério relatório sem acento. E aí lá no código, por algum motivo, um descuido, a pessoa escreveu com o acento. É isso. Ele inclusive indica, algumas vezes indica onde é que está o erro. O erro não, já diz que está na range. Range são esses nomes de células que você coloca aqui. Tá? Então ele já deu que tinha falhado. Agora não. Consertou, ele volta de novo a funcionar. Bom, eu espero que possa ter explicado para que você tenha cuidado ao fazer esse código aí. Quando tem um erro no código aqui que digita, por exemplo, esqueci uma vírgula aqui, já aconteceu disso. Ó. Esqueceu uma vírgulazinha, então nesse caso ficou vermelho. Aí não vai funcionar mesmo, porque o erro, quando fica vermelho, é que o erro está aqui. Aí é um erro de digitação do código. Então você tem que olhar se está faltando algum ponto, se está faltando alguma vírgula, porque ele ficou vermelho. Aqui no caso não é o banco de dados, não são aqueles nomes que estão lá nas planilhas. Aqui é o erro de digitação. Você esqueceu de colocar
vírgula, por exemplo, aqui. Tá? E aqui dentro são as range. O nome das range. Tem que observar se é o mesmo nome que você deu na planilha, é o mesmo nome que você vai ter que escrever aqui. Então são esses os possíveis erros que acontecem com esse código. O mais comum que eu tenho visto e as pessoas têm me mandado, eu tenho corrigido, é nome errado. Então qual é a maneira correta de não ter esse erro? É você copiar. Seleciona do banco de dados, dá um Ctrl C, vai aonde você quer e um Ctrl V. Essa é a maneira que não dá erro, porque os nomes ficam iguais. Agora, se você ficar digitando, certamente vai acontecer um errinho. Tá? Então, quando isso acontecer, verifica cada coluna do banco de dados, se elas estão iguais com o que você está colocando aí na sua pesquisa, no seu filtro. Então é isso. Ainda falta algumas coisas, mas o tempo está pouco. Então na próxima aula eu vou continuar ainda com esse relatório aqui. Tem mais dados a ser colocado aqui. Por exemplo, existe aqui muitos campos. Tá? Muitos campos para fazer esse relatório. Então, como é que a pessoa vai imprimir isso aqui? Precisar imprimir. Então, nós vamos criar uma condição aqui que você vai escolher qual é a coluna que você quer desse filtro e vai imprimir somente as colunas que você desejar. Claro que para que fique do tamanho do papel. Tá? Então, na hora de fazer esse relatório, não pode ser feito com todos os campos do banco de dados, que aí não tem como fazer isso. Então, vamos supor que a pessoa quer os e-mails de todo um grupo de pessoas, né? Seja do município, ou do bairro, ou de alguma da empresa. Então ele vai escolher o nome, vai escolher, por exemplo, o município, o nome da empresa e o e-mail. Pronto, seria poucos campos. E aí faz-se o relatório desses campos. Então nós vamos ver como esconder aquilo que a gente não pode, aliás, aquelas colunas que não vai necessitar. Então na próxima videoaula vai ser isso. A outra coisa na próxima videoaula, creio que vai dar tempo, é para a gente fazer a ficha. Nós temos aqui a ficha, então você pode já fazendo, desenhar, criar aí, no caso você vai estabelecer você pode fazer uma cópia aqui do banco de dados para pegar o mesmo cabeçalho, tá? E aí você faz o seguinte, pega as colunas, tá? Pode ser algumas, e coloca no tamanho, na largura 20 pixels. Pronto. E aqui você desenha, você faz um desenho da sua ficha. Vai fechando aí as bordas dela e vai desenhando pedacinho por pedacinho, vai colocando esses nomes que tem aqui. Tá? Primeiro nome, depois data de nascimento, na ordem que vai aparecendo. Deixa eu ver aqui que eu já fiz a ficha aqui para mostrar na próxima aula. Por quê que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui demora muito. Então se eu for fazer uma videoaula mostrando como fazer uma ficha, vai perder muito tempo só com isso. Então eu quero que você já faça aí. Você pode ir lá no Google também e ver os modelos de ficha. Tem vários modelos que no meu demora, minha internet está um absurdo, não funciona direito, então tudo demora aqui. Então você pode ir fazendo a seu modo. Deixa eu mostrar aqui como foi que eu fiz. Reexibir, eu tenho aqui a ficha e aqui está. Olha só, eu peguei o banco de dados, fiz uma cópia, tirei essa tabela, excluí, como fizemos agora há pouco com o relatório, ficou só o cabeçalho, tá? Então a partir dali eu fiz, deixa eu mostrar aqui, de exibição, os títulos, aqui as colunas, tudo está de 20 pixels cada coluna, tá? E aí eu comecei a desenhar.
quanto tempo, quanta a distância aqui, a largura que eu fiz. Então olha só, do 1, 2, quantas colunas eu usei para você ter uma ideia aí na sua. 33, tá? Então tem 33 colunazinha para ficar bem legal na impressora, tá? Ocupar todo o espaço do papel e de largura. E o tamanho dela foi tudo que está lá nos formulários, na ordem que ia aparecendo. Tá? Então eu coloquei aqui, aqui umas informações do sistema, no caso seria da empresa. Coloquei um logo, tá? Você pode estar fazendo aí o logo que quer. E eu coloquei aqui ficha completa. Eu peguei esse modelo olhando no Google alguns modelos de ficha. Coloquei aqui dados pessoais e fiz aqui uma parte aqui dentro. Tá? Aí você pode ir enfeitando aí como queira. E os nomes, uma linha deixando o outro, e aí mesclando aquele tamanho na ordem. Primeiro vem o nome, depois vem a data, depois vem o sexo, CPF, RG, e aí eu fui arrumando ele aqui de acordo com o espaço e com a ordem que vem lá do cadastro. Tá? Não dá para você colocar o primeiro, eu vou começar colocando agora a data do cadastro. A data do cadastro aqui é uma das últimas dessa daqui, então é bom colocar na mesma ordem que vai aparecendo aqui, para que quando a gente puxar os dados ele não fique começando de baixo para cima, tá? Então é isso que você vai fazer. Eu fiz 3 blocos, bem simples de fazer isso. Então você vai fazendo aí. Entre uma e outra, por exemplo aqui, ó, eu coloquei a distância da linha de 10 pixels. Aqui é normal e esses títulos eu coloquei um pouco menor, de 16 pixels, porque eu coloquei o tamanho da fonte 9 para o título e deixei 11 para onde vai ser digitado as informações. Digitado não, ele vai receber as informações que vêm do banco de dados. Então eu quero que vocês já providenciem essa ficha para a próxima videoaula, que aí a gente entra somente com os códigos para fazer essa ficha, tá bom? Então é bastante simples, cada um com certeza vai fazer o modelo da sua ficha, pode ser diferente um do outro, não importa, tá? Que você vai prestar atenção é só nessas dimensões, e você pode ir fazendo o seguinte, você vai selecionando a sua ficha. Quando estiver pronta, seleciona ela e dá um Ctrl P, ou então vai bem aqui, no caso de visualizar a impressão. Tá? Procura aí que você vai encontrar aí no seu Excel como visualizar. Aqui ela aparece toda a planilha, mas é só vir aqui nas opções e dizer que quer somente a seleção. Se for a seleção, a ficha já fica aí. Então aí você vai vendo o tamanho que vai ficando a sua ficha. Você pode vir em configuração de página, por exemplo, e as margens, as minhas aqui eu deixei a superior com um ponto, a inferior com um ponto, a esquerda 1,8 e a direita 0,8. Cabeçalho eu não mexi, já estava 0,8 e 0,8, ficou assim mesmo. Então eu só mudei esses 4 valores aqui, para que ela ficasse desse tamanho aí, tá? Então, se ficar muito estreita, vai ficando muito estreita, então você vai diminuindo os espaços. Por isso que eu fiz algumas diminuições aqui, ó. Esses espaços aqui que não é entre um campo e outro campo, tá? Eu deixei ele menor, com 10. E os outros ficaram com 20 e o outro ficou com 16, que é os títulos. É só isso que você precisa para fazer a sua planilha, a sua ficha aí na planilha. Esses outros detalhes, um código, deixei um espaço aqui para o código e também coloquei esse botão aqui que vai clicar aqui para imprimir ou salvar em PDF. Bom, é isso que eu quero para a próxima aula. A gente vai ver
Então, se vocês já puderem fazer a ficha de vocês aí, na próxima aula também a gente vê como colocar os códigos nessa ficha para que ela funcione, tá bom? Então é isso. As dimensões aqui você vai, e para ajustar para que ela fique bem no meio, depois a gente ajusta. Por exemplo, a minha aqui, ó, ela estava aqui no cantinho e o A também era 20, então ela ficou assim. Então depois eu peguei aqui só a coluna A e fui afastando ela até chegar, deixar ela bem no meio, centralizado. E é isso, são detalhes. Então é isso, até a próxima videoaula.